Olá, nós vamos ver agora nesse link uma outra matéria, um outro tópico dentro de matemática financeira. Nós vamos ver séries uniformes de pagamento. Antes de eu começar a explicar isso, vamos entender e esclarecer o que é série para nós. Séries é um número de coisas ou eventos semelhantes ou relacionados ocorrendo em sucessão espacial de tempo, tá? Uniformes para nós quer dizer que ela tem uma só forma, ela é igual, ela é idêntica e semelhante para tudo, tá? E pagamentos é o cumprimento efetivo da obrigação. Então, na verdade, são aquelas em que os pagamentos recebidos são constantes, por isso que ela é uma série, né? Elas são constantes, e ela ocorre em intervalos iguais, tá? As classificações das séries de pagamentos podem se dar por várias maneiras. Então, primeiro, quanto ao tempo, tá? Uma série ela pode ser temporária. Quando ela é temporária? Quando ela tem um número limitado de pagamentos. Ou ela pode ser infinita. Quando ela é infinita? Quando ela tem um número infinito de pagamentos. As séries também são classificadas quanto à periodicidade. A gente chama de periodicidade ou quanto à constância. Periodicidade. Dentro dessa característica, elas podem ser periódicas. Então, quando uma série uniforme de pagamento é periódica? Quando os pagamentos ocorrem em intervalos de tempos iguais. Então, se são mensais, é todo mês, se são quinzenais, todo 15 dias e aí em diante. Ou elas podem ser não periódicas. Quando uma série é não periódica? Quando os pagamentos ocorrem em intervalos de tempos variáveis. Uma vez você paga por um dia, você paga num mês, depois você leva 3 meses paga, depois leva 10 dias paga. Então, não existe um intervalo de tempo igual, tá? Elas também são classificadas quanto ao valor dos pagamentos. Valor dos pagamentos, tá? Quanto ao valor dos pagamentos, eles podem ser fixos. Quando eles são fixos, ou a gente também chama de uniformes, tá? São pagamentos que são todos iguais. Então, se você vai pagar 150 por mês, você não vai pagar diferente em outro mês, serão só 150 todos os meses. Ele é fixo, ele é uniforme. Ou você vai ter pagamentos variáveis. Isso ocorre quando os valores do pagamento variam, tá? Eles não são iguais. Elas também são classificadas quanto ao vencimento do primeiro pagamento. Vencimento do primeiro pagamento. Nesse sentido, elas podem ser imediatas, tá? Nós chamamos elas de imediatas. Isso quer dizer o quê? Que quando o pagamento ele ocorre exatamente no primeiro período da série, tá? Ou ele pode ser diferida, ela também pode ser classificada como diferida. Isso ocorre quando? Quando o primeiro pagamento ele não ocorre no primeiro período da série, ou seja, ele ocorrerá em períodos seguintes, tá? E por último, as séries uniformes de pagamento são classificadas quanto ao momento dos pagamentos. Momento dos pagamentos. Nesse sentido, ela pode ser classificada como antecipada ou postecipada. Quando uma série ela é antecipada? Quando o primeiro pagamento ocorre no momento zero, tá? Da série. Isso quer dizer o quê? Imagina que você vai fazer um financiamento. Seria a sua entrada. É no momento zero, naquele dia que você foi e quis pagar, você pagou na hora, no momento zero. Por isso que nós chamamos de antecipada. E a postecipadas é que ela ocorre só no próximo período, no fim do primeiro período, tá? Por isso que a gente chama ela de postecipada. Ela ocorre no momento 1, não no zero, no fim do primeiro período.
Então, o que a gente vai ver nesse filme específico desta aula? Nós vamos basicamente dividir agora essas séries uniformes de pagamento em dois tipos de análise. Hoje a gente vai ter uma análise das séries antecipadas ou das pós-antecipadas. Eu vou começar com as pós-antecipadas para depois entrar no âmbito da antecipada, ok? Utilizando aqui o slide. O que então é uma série uniforme? Vamos por aqui. Série uniforme de pagamento pós-antecipada. São aquelas séries em que o primeiro pagamento ocorre no momento 1, como eu falei para vocês, tá? Esse sistema também é chamado de sistema de pagamento ou recebimento sem entrada. Por isso que a gente chama ele, nos livros se encontra muita gente chamando ela de 0 mais N. Não existe entrada, tá? Sendo informados, vamos supor, uma taxa, um prazo e o valor do pagamento ou da prestação, a gente pode calcular o valor presente da série através da seguinte forma. Então, a primeira fórmula que eu quero passar para vocês é essa aqui, ó. A gente pode achar para o valor presente através do quê? Do valor da prestação, que a gente chama de PMT, multiplicado por quê? Por 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por 1 mais i elevado a n vezes i, fecha chaves. Então, dado a prestação e a taxa e o período, nós conseguimos trazer isso tudo a valor presente e achar o valor presente ou o valor financiado de um bem ou do crédito concedido. Não interessa se você está financiando ou tomando crédito. A gente consegue trazer a valor presente esse valor. Como exemplo para aplicação dessa fórmula, o que eu trouxe para vocês? Esse exercício aqui, olha. Olha o que ele fala. Calcular o valor de financiamento a ser quitado. Então, foi feito um financiamento, a gente não sabe de quanto foi. Então, não sabemos o valor presente, certo? Sendo quitado através de 6 pagamentos mensais. Então, eu sei que o meu N são 6 meses, foram 6 pagamentos. De parcelas de R$ 1.500. Então, eu sei que são 6 pagamentos mensais de R$ 1.500. O valor da minha parcela, da minha prestação, foi de R$ 1.500, tá? Vencendo a primeira parcela, 30 dias da liberação dos recursos. Então, ela foi o quê? Uma série pós-antecipada, não houve entrada. A gente pagou a primeira parcela no final do primeiro período, 30 dias após, no momento 1. Então, essa é uma série pós-antecipada. Sendo 3,5 a taxa praticada ao mês. Se a gente sabe que a taxa é 3,5, vocês sabem que a gente tem que sempre dividir por 100, nós vamos ter um valor de 0,035 de taxa. Ele está pedindo para nós qual que é o valor do valor presente. Então, aplicando aquela fórmula que eu acabei de passar, nós vamos ter que valor presente é igual PMT, que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por 1 mais i elevado a n vezes i. Substituindo tudo que a gente tem na fórmula, nós vamos ter o quê? Valor presente igual PMT, nossa prestação é de R$ 1.500, que multiplica 1 mais nossa taxa, 0,035, elevado ao período, 6 meses, menos 1, dividido por 1 mais 0,035, também elevado a 6 meses, só que agora multiplicado por 0,035, pela própria taxa, ok? Por prioridade dentro dessas chaves, a gente tem que primeiro calcular os parênteses. Então, o meu valor presente vai ser 1.500, que multiplica 1 mais 0,035 dá 1,035 elevado a 6 menos 1 lá em cima, dividido por 1,035 elevado a 6 vezes 0,035. Dentro dessas chaves, desse colchete, ainda a gente tem que resolver outra prioridade, que é a potência. Então, vamos elevar esse 1,035 à potência 6. O meu valor presente, então, vai ser o quê? 1.500, que multiplica. Levando 1,035 a 6, nós vamos ter esse resultado. 1,229255, menos 1 lá em cima, dividido
pelo próprio 1,229255, só que agora vezes 0,035. Então, o que nós vamos fazer? Calcular 1,22 menos 1 no numerador e fazer a multiplicação no denominador, porque ainda a prioridade é resolver o colchete. Então, meu valor presente vai ser o quê? 1.500 que multiplica o quê? 1,229255 menos 1 vai dar 0,229255. Dividido, quando vocês forem fazer na calculadora 1,229255 vezes 0,035, vocês vão ver que vocês vão achar um valor de 0,043024. Resolvendo o colchete, então vocês vão ter que fazer essa divisão. 0,229255 dividido por 0,04, vocês vão ver que o valor presente vai ser 1.500, que multiplica o quê? 5,3285553. Fazendo agora a multiplicação do que sobrou, o valor presente financiado por essa pessoa foi de R$ 7.992,83 centavos, tá? Essa é a resolução algébrica passo a passo desse exercício, usando aquela fórmula do valor presente com a prestação. Mas a gente consegue usar o programa financeiro da HP12C para que a gente não caia na necessidade de ficar fazendo a conta algébrica passo a passo. Nós podemos usar a HP para solucionar nosso problema de série de pagamento, tá? Uniforme de pagamento aqui, que no caso é postecipada. Como é que nós fazemos então e trabalhamos série uniforme de pagamento postecipada na HP? HP12C. Então, como é que nós vamos fazer? Bom, primeira coisa que eu peço a vocês é limparem a HP e a memória dela. Para isso, vocês vão teclar a tecla F e logo em seguida pedir REG, que fica bem na tecla CLX. Você vai ver que ela vai ficar zerada e vai ficar limpa. O que nós precisamos pôr primeiro seriam nossas prestações. Então, vocês vão inserir aí, olha, 1.500, 1500, sem ponto, sem nada, porque é melhor, certo? 1500, que é o valor da nossa prestação, vocês vão negativar, apertar CHS e logo em seguida apertar PMT, avisar que isso é uma prestação, estão tendo saídas de R$ 1.500. Logo em seguida, vocês vão colocar o período, vocês vão me digitar lá 6N, que são 6 prestações pagas. Logo em seguida, a taxa, vocês vão pôr 3,5i, vejam, não precisa trabalhar a taxa, você põe a taxa inteira como está no enunciado, e no final é só apertar PV, que automaticamente vocês vão ver que a HP vai te dar esse resultado aqui, tá? De novo, para quem tem HP12C fica muito mais fácil trabalhar matemática financeira. Quem não tiver vai ser obrigado a fazer passo a passo todas as contas algébricas, tá? Não tenham medo, mas vale o investimento. Eu acho que vale para vocês não ficarem tão sobrecarregados na hora de fazer as provas, porque senão vai demorar muito. Bom, continuando, sem ser essa fórmula, também muitas vezes você não quer só descobrir o valor do financiamento, você também quer descobrir o valor da sua prestação. Então, dado o valor presente, também a gente pode achar o valor da prestação através dessa fórmula. Uma segunda forma que nós trabalhamos muito é essa. O valor da prestação vai ser o quê? O valor presente, que multiplica o quê? Agora o inverso. 1 mais i elevado a n vezes i, dividido por 1 mais i elevado a n menos 1. Viram que foi exatamente o inverso, tá? Então, dá para nós descobrirmos o valor da prestação, sendo que a gente sabe qual que é o valor do financiamento, a taxa e o período. E é exatamente esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês que a gente vai trabalhar. Olha o que ele fala. Um produto é comercializado à vista por R$ 500. Então, eu sei o valor presente. O valor presente dele é R$ 500. Qual deve ser o valor da prestação? Então, a gente quer saber qual que é a PMT, não sabemos. Para 5 prestações mensais, então meu N igual a 5 meses. Mensais iguais, sem entrada, então a gente está no regime postecipado, que é esse, tá? Considerando a taxa de 5% ao mês. Se eu sei que I é 5%, é 5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,05.
Então, tendo o valor presente, que é PV também, tanto faz escrever VP ou PV, e tendo o período e a taxa, a gente consegue chegar no valor da parcela através daquela fórmula. O valor da parcela é o quê? É o valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n vezes i dividido por 1 mais i elevado a n menos 1, tá? Então, vamos achar a nossa prestação. Nosso PMT vai ser quem? O valor presente, que é o valor do bem, que a gente sabe que é R$500, certo? Que multiplica 1 mais a taxa, né, 5%, 0,05, que a gente calculou lá, elevado a 5 meses, vezes a própria taxa, 0,05, dividido por 1 mais 0,05, elevado ao período, que é 5, menos 1. Fecha colchete. Por prioridade, a gente tem que resolver o parênteses. Então, somando 1 ao 0,05, nós vamos ter o quê? PMT vai ser o quê? 500 que multiplica 1,05 elevado a 5 vezes 0,05 lá em cima, dividido por 1,05 elevado a 5 menos 1 aqui embaixo. Dentro do colchete, por prioridade, agora a gente tem que resolver a potenciação. Então, elevando 1,05 a 5, nós vamos ter o seguinte, PMT vai ser o quê? 500 que multiplica 1,05 elevado a quinta vai me dar 1,276282 vezes 0,05 que é a taxa lá em cima, dividido pelo próprio 1,276282 menos 1 aqui embaixo. Então, em cima a gente vai fazer a multiplicação dele pelo 0,5 e embaixo a diminuição dele pelo 1. Nós vamos ter o quê? Que o PMT vai ser o quê? 500 que multiplica o quê? Em cima nós vamos ficar com 0,063814 dividido por quê? Por 0,276282. Dividindo então agora dentro do colchete 0,063814 por 0,276282, nós vamos ter então o quê? Que o PMT vai ser 500 que multiplica o quê? 0,230975. Multiplicando então os últimos dois números aqui da nossa conta, nós vamos ter uma prestação mensal de 115,49 centavos durante 5 meses para poder financiar esse valor de R$500, que era o valor do produto comercializado. Bom, essa foi a solução algébrica. O que a gente pode fazer é a solução pela HP 12C usando aquele atalho que nós usamos no exemplo anterior. Então, primeiro de tudo, por favor, limpem aí apertando F, logo em seguida reg, que fica no CLX, para zerar a HP de vocês, a zerar toda a memória. Bom, terminado, vamos colocar então nosso valor presente, 500, negativar ele, falando que é uma saída, certo? E avisar a HP, apertando logo em seguida, que ele é o valor presente. Logo depois a gente informa o período, que são 5 meses, e aí apertamos N, falando que é o período. Logo em seguida a taxa, apertamos 5, que é a taxa, que é 5%, e logo em seguida a tecla I. E aí, por fim, nós apertamos a tecla PMT, que automaticamente vocês vão ver que ele vai dar para vocês o valor dessa parcela de 115,49 centavos. Tudo bem? Essa é uma outra maneira de trabalhar série uniforme de pagamento post-antecipado. Eu quero trazer para vocês agora outro exemplo. Olha lá. Uma outra fórmula para trabalhar a própria parcela é usando o valor futuro, porque às vezes você não vai ter o valor presente, mas sim o valor futuro. Então, os livros também nos recomendam usar para o cálculo da parcela essa fórmula. Valor futuro que multiplica o quê? I dividido por quê? 1 mais I elevado a N menos 1. Então, se você tiver o valor futuro e não presente, a taxa e o período, você também consegue chegar na parcela através dessa fórmula. Não necessariamente somos obrigados a ter o valor presente, às vezes nós temos só o valor futuro. Então, mesmo assim, a gente consegue calcular a parcela através dessa nova fórmula que eu estou passando para vocês. Valor futuro que multiplica I dividido por 1 mais I elevado a N
menos 1. Para usar essa fórmula que eu acabei de passar, eu trouxe outro exemplo. Olha o que ele fala. Determinar o valor dos depósitos mensais, que são os PMTs, é isso que a gente quer achar, então ele não sabe qual que é a nossa parcela, a uma taxa de 4%. Então eu sei que a minha taxa, que é 4 dividido por 100, vai ser 0,04. Durante o período de 7 meses. Então meu N eu sei que é 7. E ele me diz que essa aplicação me produz um montante de 5.000. Então, eu sei que o meu valor futuro, ou FV, é de R$5.000. Qual que é o valor das prestações que a gente precisa fazer, ou depósitos mensais, vamos supor que seja uma caderneta, tá? Que eu preciso fazer todo mês para ter no final um montante de 5.000. Como é que a gente faz isso? Usando aquela fórmula do PMT que eu acabei de passar. PMT, então, vai ser o quê? Vai ser o valor futuro, o Future Value, tanto faz FV ou VF, indiferente, que multiplica o quê? I dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Então, vamos só substituir agora os valores na fórmula para a gente poder calcular. Então, calculando, olha o que a gente vai ter. De valor futuro eu não tenho 5.000, então meu PMT vai ser 5.000, que multiplica a taxa 0,04 dividido por 1 mais 0,04 elevado ao período, que são 7 meses, menos 1, fecha colchete. Por prioridade, a gente tem que primeiro resolver o parênteses. Então, meu PMT vai ser o quê? 5.000, que multiplica o quê? 0,04 dividido por 1,04 elevado a 7, menos 1. Bom, dentro aqui eu tenho outra prioridade para resolver. Esse 1,04 elevado a 7, que é a minha potência. Então, fazendo esse cálculo aí na calculadora, nós vamos ter aqui 5.000, que multiplica o quê? 0,04 dividido por, deixa eu até aumentar aqui, 1,315932 menos 1. Então, 1,04 elevado a 7 dá 1,315932. O que eu tenho que fazer agora é fazer isso diminuído de 1 para resolver esse denominador. Então, meu PMT vai ser o quê? 5.000, que multiplica o quê? 0,04 lá em cima, dividido por 0,315932. Dentro do colchete, basta a gente fazer agora a divisão. Dividindo 0,04 por 0,3159, nós vamos ter isso aqui, ó. PMT igual a 5.000, que multiplica 0,126610. Esse foi o resultado dessa divisão. Como agora a gente só tem dois números para multiplicar, basta multiplicá-los que a gente vai chegar no valor da parcela de R$ 633,05. Então, durante 7 meses, uma pessoa precisa depositar na caderneta 633,05 para ter um valor futuro de 5.000, sendo que a taxa é de 4% ao mês. Essa foi a resolução algébrica, que a gente pode fazer a solução pela HP 12C, através daquele programa de matemática financeira. Então, por favor, primeiro apertem F, logo em seguida REG, para limpar a memória de vocês. Terminando isso, vamos lá de novo. Vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão colocar o quê? O valor futuro. Colocar aqui 5.000, que é o valor futuro, certo? Logo em seguida, vocês apertam FV. Terminado de informar que é o valor futuro, vocês vão apertar o período agora, colocar o número de parcelas, prestações, de depósitos, certo? Vocês vão colocar 7 depósitos e logo em seguida apertar N. Aí vocês agora vão informar a taxa. A taxa é 4%, você não precisa colocar atrapalhada, você só põe 4, do jeito que ela está no enunciado. E logo em seguida você aperta I. E aí no final você aperta PMT, chama PMT, que você vai ver que a própria calculadora vai te dar esse valor de prestação. Então, esse é o atalho para a gente calcular as nossas prestações quando a gente tem o valor futuro e não o valor presente. Outra fórmula que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: às vezes você só vai ter o valor presente
no teu enunciado, você sabe qual que foi o valor financiado, você sabe qual que é o valor da prestação que você precisa pagar, mas você não sabe quantos meses ou quantas prestações você vai precisar pagar. Então, dá para a gente calcular o período N, o número de prestações ou depósitos, através dessa forma. Ela é um pouco mais complicada. Você tem que pegar o logaritmo neperiano do quê? De 1 menos o valor presente dividido pela prestação, que é PMT, multiplicado pelo I, tem que pegar esse logaritmo neperiano, e dividir pelo logaritmo neperiano de 1 mais I. Só que veja, depois que você dividir, você ainda tem que inverter o sinal para negativo. É uma fórmula mais complexa, mais chata, mas mesmo assim a gente consegue descobrir qual que é o número de prestações ou depósitos que a gente precisa fazer, sabendo que a gente tem um valor financiado conhecido e uma prestação e taxa também conhecidas. É por isso que eu trouxe para vocês o exemplo a seguir, ó. Olha que ele fala. Um produto é comercializado à vista por R$ 1.750. Então eu sei que o meu presente, o valor presente, ou PV, é de 1.750, tá? Uma outra alternativa seria financiar esse produto a uma taxa de 3%. Então eu sei que o meu I vai ser 3 dividido por 100, que vai me dar 0,03, tá? Gerando uma prestação de 175,81. Então, eu sei qual que é o meu PMT. Meu PMT vai ser 175,81. Considerando que o comprador preferiu financiar, determine a quantidade de períodos. Então, eu sei o meu valor presente, eu sei a taxa e eu sei a prestação. O que eu não sei é o meu período. Então, aplicando aquela fórmula, que eu vou até deixar aqui, olha, não sei se vocês conseguem ver, vou deixar mais para cá, olha, que é menos, abre chaves, o logaritmo neperiano de 1 menos o valor presente dividido pela PMT vezes I dividido pelo logaritmo neperiano de 1 mais I embaixo, tá? Então, aplicando a fórmula, vamos lá. Meu N vai ser igual a quê? Menos, abre chaves, logaritmo neperiano de quem? 1 menos. Quanto vale meu valor presente? 1.750. Dividido pela minha prestação, 175,81. Vezes a minha taxa, 0,03. Fecha colchete. Dividido pelo quê? O logaritmo neperiano de 1 mais a minha taxa, 0,03. Ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é resolver esse parênteses, é fazer essa divisão. Então, resolvendo, eu vou ter que meu N vai ser menos, abre chaves. Lá em cima eu vou ter então o quê? Logaritmo neperiano do quê? 1 menos 1.750 dividido por 175,81 vai me dar um resultado de 9,953928 na calculadora. Vezes 0,03, fecha colchete, isso tudo dividido pelo LN, aqui esqueci de fechar parênteses, de 1 mais 0,03 vai dar 1,03, fecha a chave. Ok. Tendo isso resolvido, dentro do colchetes a gente tem uma diminuição, mas também tem uma multiplicação. Por prioridade, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a multiplicação primeiro. Então, meu N vai ser igual ao quê? Menos, abre chaves, LN de 1 menos, multiplicando 9,95 por 0,03, a gente vai chegar num resultado de 0,298618, dividido pelo LN de 1,03 lá embaixo. Bom, o que a gente precisa agora fazer é essa diminuição do 1 com 0,29. Então, meu N vai ser o quê? Menos LN lá em cima do que agora? 0,701382, dividido pelo LN de 1,03. Bom, agora o que a gente precisa só fazer é calcular o logaritmo neperiano, então, do 0,71382, e logo em seguida o logaritmo neperiano de 1,03. A gente só consegue fazer isso via HP ou via calculadora científica,
tá? Ou quem tiver Excel, planilha, enfim, também dá. Então, meu período vai ser o quê? Menos, o logaritmo neperiano disso daqui vai dar menos 0,354702. E o logaritmo neperiano de 1,03 vai dar o resultado de 0,02956. Bom, o que basta pra gente agora é fazer o quê? Meu N vai ser menos o quê? Fazer essa divisão. Dividindo menos 0,354702 por 0,02956, vocês vão ver que a calculadora vai dar um resultado de menos 12. Veja, meu N é menos que multiplica menos 12. Menos com menos vai me dar um resultado de mais. Então, eu vou precisar de 12 meses. Veja, levam 12 meses, 12 prestações para eu quitar um empréstimo, um financiamento de R$ 1.750, com parcelas fixas de R$ 175,81 para poder pagar o produto que foi comercializado. Sempre, lembra, vocês já perceberam até na aula de juros compostos, quando a gente também trabalhou uma fórmula do N com o logaritmo neperiano. Quem tem HP12C fica muito mais fácil, por quê? Porque aí pode pular toda essa parte algébrica. Como é que fica o resultado e o cálculo com HP12C? Bom, de novo, por favor, limpem tudo. Então, apertem F e logo em seguida a tecla REG, tá? Primeira coisa que nós vamos alimentar é o valor presente. Então, vocês vão pôr lá 1.750 e apertar PV, falando que é o nosso valor presente. Logo em seguida a taxa. Podia ser taxa ou período? Bom, período a gente quer no final, né? Então, logo em seguida a taxa. Vocês vão colocar o quê? Que foi 3%, então você só vai pôr 3. E logo em seguida apertar I. Uma vez informada a taxa, agora a gente informa o PMT, certo? Que seria a prestação. Então, vocês vão pôr lá, prestações de 175,81. Aqui vocês vão negativar, vão apertar CHS logo em seguida. Vocês vão ficar, vai aparecer aí no visor, menos 175,81. E logo em seguida, vocês vão apertar PMT. Mostrar que teve saídas de 175,81 do seu caixa. E no final de tudo, depois que você ter colocado todos os valores, você só vai apertar a tecla N, que você vai chamar, a calculadora vai calcular e ela vai te dar esse resultado de 12 meses também, tá? Uma última fórmula com um período, tá? Para achar o período que eu quero passar para vocês é essa aqui. Veja que a gente aqui trabalha o período com o valor presente, mas muitas vezes você não sabe o valor presente e você só vai ter o valor futuro. Então, dá para calcular também o período através do valor futuro com essa fórmula aqui, olha. A gente consegue calcular o período, que vai ser N igual como? O logaritmo neperiano também, só que agora a gente vai fazer o quê? Vocês vão pegar o valor futuro, multiplicar por I, dividir isso por PMT e aí no final somar 1. Então, eu peguei o valor futuro vezes I, dividi pela parcela e somei 1 lá em cima. E dividi tudo isso por o quê? Pelo logaritmo neperiano de 1 mais I. É um pouquinho menos chata que essa fórmula, mas mesmo assim vocês viram que é uma fórmula comprida que a gente tem que seguir e fazer, tá? Então, para trabalhar essa fórmula que eu passei para vocês, eu trouxe esse último exemplo para a gente trabalhar. Olha o que ele fala. Um poupador deposita R$150 por mês em uma caderneta de poupança. Então, todo mês ele vai lá e pinga R$150. Após um tempo, um saldo era... Olha, então, vamos lá. Nós temos o PMT, que é R$150. Após um tempo, o valor futuro, ele falou que o saldo naquele dia era R$30.032,62. Considerando uma taxa média de poupança de 0,08, então se o seu I é igual a 0,08%, eu ainda tenho que dividir isso por 100. Então, isso aqui vai me dar 0,0008. Nunca se esqueçam de dividir a taxa por 100. Determine a quantidade de depósitos. Então, para fazer a quantidade de depósitos, a gente tem que fazer aquela fórmula que eu vou recopiar aqui, ó. N é igual a quê? O logaritmo neperiano de quem? Valor futuro vezes a taxa I
dividido pela parcela PMT, somamos 1 ainda lá em cima, e aí dividimos tudo isso pelo logaritmo neperiano de 1 mais i. Então, nós temos todos os dados e queremos só achar o n. Então, vamos calcular o n. E o n vai ser o quê? O logaritmo neperiano. Quanto é meu valor futuro? A gente descobriu que é 30.032,62 vezes a taxa de juros já trabalhada, 0,0008, dividido pela prestação, R$150 mensais que ele pôs, certo? Mais 1 no final. Isso tudo dividido por ln de quem? 1 mais a taxa, 0,0008. Bom, por prioridade matemática, a gente tem que primeiro fazer essa multiplicação aqui em cima, dos 30.000 com 0,08. Então, meu n vai ser o quê? Logaritmo neperiano do quê? Multiplicando 30.000 pelo 0,08, nós vamos chegar em 24,026096 dividido por 150, somamos ainda mais 1 e aí dividimos tudo isso pelo ln de quem? 1 mais 0,08, que dá 1,0008. Bom, dentro do colchete, por prioridade, o que a gente faz agora? Faz essa divisão do 24 pelo 150. Então, meu n vai ser o quê? ln agora do quê? 24 dividido por 150 vai dar 0,160,174. Mais 1, que ainda está lá na fórmula, dividido pelo ln de 1,008. Resolvendo o quociente, 0,16174 mais 1 vai dar, então, n vai ser o ln de quem? De 1,160174 dividido pelo ln de 1,008. Nós já chegamos nos resultados que a gente precisa para calcular o logaritmo neperiano. Então, basta calcular o logaritmo neperiano agora de 1,16, depois de 1,008, que nós vamos ter isso aqui, ó. Meu n vai ser o quê? O logaritmo neperiano do nosso primeiro número vai ser 0,148570. Se você pedir para calcular o logaritmo neperiano de 1,008, você vai ver que vai dar 0,0008. Fazendo a divisão de um pelo outro, nós vamos chegar em 185,71, que é a mesma coisa dizer que você precisou de 186 meses depositando R$150 para chegar num valor futuro de 30.032,62 a essa taxa de 0,08% ao mês. Bom, igualmente aos exercícios anteriores, não necessariamente você precisa fazer essa forma algébrica para mim. Você pode mandar a solução via HP12C, mas lembrem, toda solução que vocês me mandarem via HP12C, você tem que fazer exatamente como eu estou escrevendo, colocando as entradas que você dá e as teclas que você aperta. Então, primeiro vamos fazer o quê? Limpar tudo. Da FREG, vamos limpar a memória. Uma vez que vocês limparam, vamos inserir o valor futuro, mas vamos já inserir ele negativado. Então, vamos pôr lá 30.032,62. Logo em seguida, vocês vão apertar CHS e, por último, vocês vão apertar FV. Vocês estão informando a HP que o valor futuro de vocês é de 30.000. Logo em seguida, a gente vai pôr o PMT. Então, 150 no valor da prestação. Então, vocês vão apertar logo em seguida do 150 PMT. Você está informando que as prestações são de 150. Vamos colocar agora a taxa. A taxa era 0,08% ao mês. Não precisa trabalhar. Olha, ela trabalhada era 0,00008. Aqui é só 0,08 e vocês vão apertar I. Terminou de locuçar tudo? Chama N, aperta N, que automaticamente vocês vão ver que a HP vai te dar esse resultado de 186 meses. Essa é a última fórmula do N que eu queria passar para vocês, mas muitas vezes é o seguinte: você sabe a prestação, você sabe a taxa, mas você quer calcular qual que vai ser o valor futuro, quanto é que você vai ter lá no final. Então, dá para calcular sim o valor futuro. Veja, a gente só aprendeu a calcular, por enquanto, prestação, valor presente e número de
parcelas. A última fórmula que eu quero passar para vocês é essa aqui, a do valor futuro. Então, nós podemos achar o valor futuro através dessa forma. Nós pegamos a parcela, que é o PMT, e multiplicamos por quê? Por 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i. Veja, essa fórmula ela é igual a essa, só que ela é o inverso. Então, a gente só isolou o FV e vamos calcular o valor futuro através dessa parcela, multiplicando por 1 mais i elevado a n menos 1 e aí dividindo por i. Tudo bem? Para usar essa última fórmula que eu quis passar para vocês, vamos trabalhar então o último exemplo desse vídeo. Olha o que ele fala. Uma pessoa realiza depósitos mensais no valor de R$100. Então, nossa PMT é 100 por mês, tá? Numa poupança. Considerando a taxa de 0,8%, então vai ser 0,8 dividido por 100, que vai dar 0,008. Vocês nunca podem esquecer de trabalhar a taxa. Tem que sempre dividir por 100 para fazer resolução algébrica, tá? Há um prazo de 30 anos. Agora vamos lá. A minha taxa não está em meses, mas o período não está em 30 anos. Então, meu N vai ser o quê? 30 anos. Mas quantos meses tem um ano? Não são 12 meses? Se você multiplicar, então, 30 por 12, nós vamos ter um período de 360 meses. Veja que agora sim a gente pode trabalhar a taxa 0,8% ao mês com um período de 360 meses. Nós precisamos transformar sempre o período quando a grandeza de tempo dele é diferente da grandeza da taxa. Então, se a minha taxa é mês, o meu período obrigatoriamente também tem que ser mês. Para usar, então, a última fórmula que eu passei para vocês, que é essa aqui, ó, valor futuro é quem? É o nosso prestação PMT, que multiplica o quê? 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i. Basta, então, nós fazer o quê? Substituirmos todos esses dados nessa fórmula que a gente vai conseguir chegar no valor que a gente quer de valor futuro. Então, meu valor futuro vai ser minha prestação, R$100. 100 que multiplica 1 mais a minha taxa, 0,00, faltou um zero aqui, 0,8, elevado ao meu período, 360 meses, lembra? Menos 1 dividido por i, 0,0008. Bom, tá montada a minha equação. Por prioridade dentro do colchete, a gente vai primeiro resolver o parênteses. Então, meu FV vai ser o quê? 100 que multiplica 1 mais 0,008 dá 1,0008 elevado a 360 menos 1 dividido por 0,0008. Ok. Agora, dentro do colchetes, a gente tem essa potência para resolver primeiro por prioridade. Temos que pegar esse 1,008 e levar a 360. Então, nós vamos ter o quê? Um valor futuro de 100 que multiplica o quê? Quando você for fazer isso elevado a 360, vocês vão chegar em 17,611306. Temos ainda que tirar menos 1. E aí, dividir tudo isso por 0,0008. Bom, agora em cima nós temos que fazer essa diminuição no numerador. Meu valor futuro vai ser o quê? 100 que multiplica o quê? 17 menos 1 vai dar 16,611306 dividido por 0,0008. Dividindo agora, então, o 16 por 0,008, nós vamos ter o quê? Um valor futuro de 100 que multiplica o quê? 2076,4132. Isso foi o que a calculadora nos deu. Bom, terminando agora os últimos dois números, basta multiplicar. Se a gente pegar o 2076 e multiplicar por 100, nós vamos ter um valor futuro de R$ 207.641,32. Então, uma pessoa que depositou 100 por mês por uma taxa de 0,8% ao mês na poupança, durante 360 meses, durante 30 anos, no final vai ter o quê? Um valor futuro de 207.641,32.
Essa foi a solução algébrica, passo a passo, que a gente pode fazer, é pegar HP 12C e pedir para trabalhar a nosso favor. Então, de novo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é limpar a calculadora. Apertem a tecla F, logo em seguida a reg, que fica lá na CLX, e limpem toda a memória. Primeira inserção que a gente vai fazer vai ser das prestações, só que vamos negativar ela primeiro. Então, vocês vão colocar o valor da prestação, 100. Logo em seguida, apertar CHS para deixar negativado, para falar que saiu do seu caixa 100. E logo em seguida, apertar a tecla PMT. Então, acabamos de informar que as prestações são de R$100. Em seguida, vamos colocar a taxa, 0,8 e apertar logo em seguida I. Por último, nós vamos colocar o período, então vocês vão colocar lá 360 e logo em seguida apertar a tecla N, mostrando que foram 360 depósitos. E no final é só apertar FV, chamar FV, que a própria calculadora te dá esse valor final de 207.641,32, ok? Essa foi então a aula que eu tive que passar para vocês de série uniforme de pagamento postecipada. Na próxima aula, vocês vão trabalhar a série de pagamento antecipada, ok? Até a próxima!